Fala pessoal, Marcos Lobão aqui, e nessa aula eu quero falar sobre a peça mais importante para a fluência em inglês. Olha só, já segue a Fluency Road lá no Instagram, tem conteúdos exclusivos, e se quiser saber sobre o treinamento completo da Fluency Road, vou deixar o link na descrição aqui também. Deixa um likezinho também nesse vídeo e bora para essa aula. O que acontece? Apesar de ser a peça mais importante, ela é extremamente negligenciada por iniciantes e intermediários que estão travados no idioma, tá ok? Isso que eu quero falar com você. E por que ela é a peça mais importante para a fluência no idioma? Eu chamo isso de base. E quando eu falo base, às vezes o pessoal podem pensar um pouco diferente de mim. Ah, o que é a base, né? A base do inglês. É meio natural, que parece que você precisa mesmo. Mas o que é? É um vocabulário? Ah, é umas regras? Ah, é o quê? E o que eu chamo, né, de base pro idioma é uma coisa que eu já falei no canal aqui pra vocês, mas agora eu quero falar detalhadamente, tá? É a sua percepção do ouvido, ou seja, a sua percepção do idioma, a assimilação do idioma. E o que acontece? Uma pessoa que está iniciante no inglês, como é que ela escuta o inglês? Certo? Ela entende aquele inglês mais embolado, ela não consegue nem ver distinção de palavras, ou seja, ela não percebe distinção de palavras. E uma pessoa que treinou muito inglês consegue. Legal, certo. Só que o que a gente tem que entender é que a base, ela é treinável. E ela não é assim, de uma certa forma, ela não é uma coisa que você fica, só estuda e tá pronto. Por quê? Porque a percepção do ouvido, ela sempre tem que ser, né? Ó, vamos lá. A percepção do ouvido, ela tem que ser aquela coisa automática. Ó. Automática. Como a gente já sabe, coisas automáticas são feitas pelo subconsciente, certo? Para colocar uma informação lá, a gente precisa de repetição. Então a gente volta nessa palavra, na palavra de repetição, para aumentar a percepção do ouvido. Vamos lá. O que acontece? Se a percepção do ouvido, né, ou seja, a assimilação do idioma, é a base, é a sua base no inglês, o que adianta uma pessoa ficar assim, eu aprendo 5 frases novas por dia. Ela não vai conseguir usar essas frases, ela não vai conseguir falar essas frases, ela não vai conseguir entender essas frases e ela não consegue fazer um mix dessas frases. Ainda que ela treine essas frases, se ela não tiver uma bela assimilação do idioma, ela não consegue simplesmente usar essas frases de forma diferente para outros contextos, né, e misturar as coisas. Ela vai ficar travada. Então vou até tirar isso daqui porque não adianta. Vou estudar gramática aqui e tal, não sei o que tem. Sem a base fica muito ruim, porque você nem tem uma assimilação do idioma, e não é no sentido de eu entendo português, eu entendo o que tá falando já traduzido. Não, você não consegue nem ler um texto, né? Então, eu quero falar aqui pra você já, dar uma aula, uma jogada pra você aqui de como aumentar a sua percepção do ouvido. E que eu realmente queria que você entendesse isso daí. Porque a primeira fase, ela é pra eliminar esse problema aqui, olha. Tirar esse embolado, né? E os alunos, às vezes, que começam, em poucos dias, começam a conseguir fazer isso. Eles já vão tirando o embolado do inglês e começam a perceber a distinção de palavra por palavra do que está acontecendo em um discurso ou em uma série, etc. Mesmo que ainda eles não consigam, não tenham decorado a tradução ali, de uma certa forma. Então eu nem foco muito nisso daí. Apesar deles verem a tradução, o foco depois é o quê? É repetir realmente para ir tirando aquele embolado e aumentar a percepção do inglês. E daí, poucos dias, eles já conseguem fazer isso, certo? E é normal isso daí. Então eu quero passar o caminho para você aqui. Por quê? Depois que você faz isso, aí sim você pode começar a pensar em outras coisas. Vou treinar a minha fala. Isso até é engraçado, mas começar a treinando fala não é uma boa ideia. Porque você tem uma percepção de ouvido ruim. E aí o que você vai ficar falando se você nem sabe o que é o certo? Entende? Por isso, melhorar a percepção do inglês, melhorar a assimilação que você tem do que é falado. E isso é um treino apenas de ouvido, né? E ela tem que ser feita de forma automática, que eu quero dizer, no sentido de que, por isso a gente repete bastante, porque não é uma coisa de tipo assim, quanto que é 1 mais 1, quanto é 2 mais 2, não é uma coisa
uma conta que você vai fazendo, nem nada. Ela é uma coisa que tem que estar realmente automática na cabeça da gente, como uma música mesmo, né? Por isso que eu comparo tanto pessoas que tocam violão com... Como eu uso direto essa comparação, porque é o mesmo jeito, né? Ah, quantas vezes você tem que repetir... Ó, quantas vezes... O pessoal me pergunta quantas vezes tem que repetir. Aí eu pergunto agora, então, pra algum músico daqui. Quantas vezes tem que repetir uma música pra tocar ela bem? Se alguém me der essa resposta, eu vou dar a resposta do inglês, porque essa resposta não existe. Simplesmente depende, tá? Então, assim, eu vou te passar. É uma forma de você treinar a sua percepção. Só que entenda já que, tipo... Do mesmo jeito que não tem um cara falar assim, não, você vai repetir 33 vezes e aí você vai tocar essa música bem no violão. Isso não existe, cara. Isso não existe, entende? Tipo, não é à toa que os caras que tocam bem mesmo, ele fala assim, ah, cara, eu não sei, eu sei que eu já devo ter treinado umas mais de 1000. Essa é a resposta dele. Porque ele só vai treinando e cada vez vai melhorando. Vou comparar com um músico agora, porque a gente tá falando de percepção de ouvido e para músicos a percepção do ouvido, ela é muito, assim, importante. É a diferença, vou jogar pesado aqui até com os músicos, hein? É a diferença de de um músico bom e de um músico ruim. Só que o que acontece? Ela é relativa, ela é uma coisa que o cara, ele vai treinando meio que, vai aumentando a percepção com o tempo dele. Se é difícil você medir, ela é uma base, ou seja... A percepção do ouvido, ela é uma base até pra quem tá aprendendo um instrumento. Por que é uma base? É o alicerce, você não vê, você pode ter, o cara pode tocar, ter treinado um monte de música, ser maior rápido, maior velocista e tal. Às vezes a base do cara é ruim. Existe, tá? Tem um monte, falando de música aqui agora. Mas por quê? Treinei um monte de vocabulário, treinei um monte de regra de gramática, já fiz tudo, já não sei o que tem, já fiz isso, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Treinou pouco a percepção de ouvido. No inglês aparece mais, hein? No inglês aparece porque você tá tendo que falar e você tem que escutar e falar o que tá acontecendo ali. No músico, ele ainda maqueia. Como que ele maqueia? Ele decora a música. É assim que ele maqueia. Um exemplo. Por exemplo, tô jogando aqui. Mas os músicos podem comentar. Porque eu sei que isso porque meu pai é músico. E meu tio é também. E meu tio tem ouvido melhor que o do meu pai. Mas eu sei disso porque... Muita análise de ficar vendo testes assim, né? Meu tio toca e muda de tom e tal, não sei o que tem. Sai fazendo as coisas. Sai criando arranjos, tudo e tal. Então, baseado em um vídeo dele tocando, você vai, pode ver um outro que toca melhor, mas aí chega pro outro lá e fala, muda agora aqui, de tonalidade. Hã? Não consigo. E o que acontece com o inglês? Por que eu falo tanto do treino da percepção? Treinei, tô aprendendo 5 frases por dia. Mistura elas agora e cria outra frase? Eu não consigo. Não tem percepção de ouvido, cara. Eu tô falando isso porque se você não entende a importância disso, por que você vai fazer o treino que eu vou te falar? Qual a razão você vai treinar uma coisa que você não consegue perceber que você precisa dela? Você tá entendendo? Por isso que eu tô falando. Então, a percepção do ouvido... Vou dar uns benefícios pra você aqui. Do que vai acontecer? A percepção do ouvido é o que começa a fazer depois você começar a criar frases. Entende? De tanto que você já escutou. Vai ser o quê? Entender nativos. E não, eu sei aqui, mas na hora mesmo lá não consigo entender. Certo? Vai ser você ficar realmente fluente. Fluente no sentido de... Olha a comparação. Tô falando de... Os músicos, por favor, deixa um comentário. Pra mostrar que eu não tô falando besteira. Falem a sua experiência, né? Porque o que acontece é que... O que é ser fluente? Ser fluente em inglês... fluir naturalmente... não sei o que tem, etc. Tudo isso, sim. Só que o ser fluente é ser... Você vai ser capaz de conversar, criar frases e entender frases de qualquer jeito. Você concorda? O cara chega e conversa com você sobre qualquer coisa e você entende. Pode talvez não entender uma palavra ali e tal, mas o que é esse negócio aí e tal, etc. O que eu quero dizer é que o fluente, se você tá aprendendo 5 frases novas por dia, por exemplo, só que a sua percepção de ouvido é ruim, uma viradinha que dê ali... Você já não consegue. E você não consegue misturar. Então, nesse sentido, o ser fluente, comparando com um músico ali, é o quê? É uma improvisação, tá? Então, olha, ser fluente pode ser muito bem comparado com uma improvisação de fala. E ainda vou mais ainda. É uma improvisação, não... talvez a improvisação de escuta não soe tão bem assim da gente falar, né? Não é um termo tão comum.
Mas eu quis dizer no sentido, eu vou comparar, tô comparando com música. Ó, é uma improvisação de fala. Tirar de ouvido. Eu falo, inglês é uma habilidade. A gente consegue fazer essa mesma correlação de inglês com música que eu tô fazendo com uma habilidade que é que daí eu conheço um pouco de música suficiente pra gente correlacionar com música. Mas com outras coisas também, tá? Mas ó, tirar de ouvido. Certo? Agora fala pra mim um músico aqui. Deixa um comentário. Um cara que só toca as músicas decoradas, ele é bom de improvisação? Jamais. Um cara que não tirou de ouvido, existe esse termo, tá? Esse termo é muito do que eu estou falando aqui pra vocês, de treinarem, como eu vou mostrar, em assimilação de ouvido. Tem como o cara tirar de ouvido as músicas? Se o cara tem ouvido ruim? Gente, ouvido ruim de músico? Eu não precisa ser de músico que toca mal, não. O cara pode tocar bem. Tudo decorado, mas é bem. Eu tô sendo meio polêmico nos músicos, né? Tô falando de inglês. Mas por quê? Pra você ver uma coisa mais real do que eu tô querendo dizer, tá? Porque pra você ser capaz de conversar e criar frases e entender frases de qualquer jeito, ou seja, em ordens diferentes, o que acontece? Você tem que ter uma percepção do idioma boa. Então, por que não treinar a percepção do seu ouvido, já que ela é toda a base que você vai levar para sempre com você? Espero que eu tenha conseguido fazer minha missão. Eu vou falar aqui pra vocês. A missão de mostrar pra vocês que sem isso aqui não adianta ficar estudando gramática, cara. Não adianta. Ah, depois que você fez isso, quer estudar gramática? Legal. Quer expansão de vocabulário agora? Agora você quer começar a fazer, pegar frase nova todo dia? Show de bola. Depois que você já entendeu o que é isso, já começou a fazer isso e a sua percepção já não é zero mais. Vamos lá. Então agora, treinos de percepção de ouvido. Você pega um discurso, por exemplo, ali de 15 minutos. E aí você divide ele 1 minuto por vez. E aí o que você faz com ele? Primeiro, você analisa ele, faz uma análise dele, certo? Uma análise, vamos pôr, estuda ele, vai. Estuda ele. Depois, você começa a acompanhar áudio com a leitura em inglês. Esse aqui, ó, estuda ele. Depois aqui você vai ver ele também, olha, com, ó, escutar com script, inglês e português. Depois, aqui, olha, com script, inglês. Objetivo aqui. Objetivo. Acompanhar a leitura. É isso. A gente tá, acompanhar a leitura para assimilação das palavras. Opa, fez isso. Agora escuta. Aí aqui, olha, somente o áudio. Aí aqui, somente o áudio. E aí vai fazer repetição do áudio. Várias vezes. Para ir melhorando a sua assimilação. Várias vezes. Para ir melhorando a assimilação. Beleza? Isso daqui é um treino de lapidação. No momento que você fizer isso, vai chegar ao ponto aonde... Aí o que acontece, né? As fases aqui, né? Aí, ó. Fase 1. Consigo perceber as palavras. Certo? Fase 2. Consigo entender 50%. Aí aqui vai subindo. Na fase 2 aqui, né, ainda, vamos para não ficar aumentando o número de fases. Mas consigo entender 70%. Lógico que não são números exatos isso, né, gente? 70%, 90%, 100%. Daí você passa pro outro? Não. A hora que você consegue entender já acima de 50%, você tá aqui nos 50%, 70%, onde você já consegue entender o que tá sendo falado, você já tá colocando, você já tá tendo uma percepção bem elevada desse primeiro minuto.
já pode passar pro 2, para não ficar muito maçante você começar a ver outras coisas. Até que você tenha ali pelo menos uns 5 áudios ali, tá legal, para você poder começar a intercalar. Agora, o que acontece? Agora eu já vou deixar um macete aqui para vocês, porque é muito comum também, macete de treino. É bem simples, não nada demais, mas o que acontece? Basicamente é o seguinte, é treinar em momentos fazendo outra coisa. Porque esse treino nada mais é que um treino de ouvido, onde é mais o seu ouvido fazendo o trabalho, né? Seu cérebro subconsciente que faz as coisas no automático do que você mesmo. Então é muito comum as pessoas falarem: eu tenho 1 hora por dia pra treinar o inglês, eu consigo... Não, peraí. Mas você não faz alguma coisa, não sei o que tem? Vários alunos falam assim: nossa, cara, se puder eu fazer outra coisa enquanto estou ouvindo, eu tenho o dia inteiro pra ouvir, por causa do trabalho, etc e tal. Ou às vezes em carro. Eu já fiz muito isso. Eu treinei, assim, muito inglês no carro. Qualquer viagem, as viagens ficavam perto pra mim. Primeiro que daí, se você tá treinando inglês, você já sai daquela pressa, assim, sabe? Querer correr e tal. Não, sempre ia na boa, assim, olha. Sossegado ali, pá. Treinando inglês, certo? E detalhe, só que eu já tava em uma outra fase, tá? Que é a fase de inglês como segundo plano. Eu estava treinando inglês? Sim, meu inglês era excelente? Não. Só que o que eu estava realmente estudando eram livros, certo? Eram audiobooks sobre assuntos que eu queria saber, no caso, né? De marketing, desenvolvimento pessoal, etc. E só que estavam em inglês. Era só um mero detalhe o fator de estar em inglês. É um inglês como segundo plano. Essa é a hora que você decola. Só que o que acontece? Isso aqui fica assim... Tá no 5º andar de um prédio sem elevador e sem escada. Esse que é o detalhe. A gente tem que escalar para você chegar no inglês como segundo plano. O que eu dou como treinamento? Eu dou a escadinha. Eu dou uma escada. Não é um elevador. Por quê? Porque eu sei que tem que subir, entende? Então não tem assim... não existe. Não tem como uma moleza de... alguém me catapultou pra comer... Não dá. Ou seja, por que não tem como? Por causa da percepção do ouvido. Tem como alguém ficar bom? É exatamente a mesma coisa. Não tem como ninguém ficar bom de música sem essa pessoa treinar. Não existe essa pessoa. Se você olhar o cara, ele é bom de música, ele treinou. Não tem como. Ele treinou, ele pagou um preço. Ainda o que eu falei, né? Tem uma subdivisão ali do ouvido, que às vezes a gente vê pro cara tocando, a gente não sabe qual é a real percepção de ouvido dele, porque ele que tá comandando o que ele tá tocando. Mas você sabe como é que você... Vou dar mais uma aqui. Sabe como é que você vê a percepção de ouvido do cara? Se ele é fluente no ouvido, um músico. Cara, o cara toca música que ele só escutou, ele toca. O cara é bom de ouvido, pô. Ele treinou o ouvido dele, não é do nada. Ou ele muda de tonalidade as músicas. O cara fazer isso, ele tem que ter um conhecimento ali, entende? Então, ele improvisa. Ele cria arranjo na hora. Só que o que acontece? Na música, ainda dá pra passar, né? Você tira tudo decorado e vai. E no inglês, tem como você decorar todas as falas que você vai fazer? Não dá. Não tem como. A percepção sua do ouvido, ela se torna ainda mais importante do que um músico. Bem polêmico isso que eu falei. No sentido de que um músico tem como ele decorar. É possível. Ele decorar o que ele vai tocar. E, na verdade, não é nem que é possível. Existe um monte de pessoas assim. Agora, no inglês não. Por quê? Você tem que ouvir coisas diferentes e entender. E você tem que falar coisas diferentes. Essa é a definição da fluência. Faz esse treino aqui, olha. Faz isso. Se quiser, entra pro meu treinamento. O treinamento tá com preço super top. E realmente é um treinamento pra você ter tudo isso daqui, não só isso daí, pronto. Porque isso daqui é apenas uma das fases, né? Qual que é o grande objetivo do meu treinamento? Te colocar aqui, inglês como segundo plano. Por quê? Porque aí ninguém te segura mais. Entende? Isso aqui é a hora que, se a gente estivesse falando de música, é a hora que eu falo assim, meu objetivo é que você entre na sua primeira banda. Exatamente isso. Por quê? Porque daí ninguém te segura mais. Meu objetivo é que você comece a tocar na noite, assim, né? Fazer show. Aí ninguém te segura mais. Por quê? Porque daí os próprios shows, a própria banda, tudo vai conspirar para que você evolua. No sentido de que, precisamos dessa música, então tá bom, então vamos, então aqui vai estar sempre treinando.
E o inglês como segundo plano é exatamente isso. É a hora que você começa a treinar, e você não tá nem vendo. Ah, eu vou descansar, vou assistir uma série aqui. Você vai estar treinando inglês. Ah, eu quero ler um... Nossa, o cara escreveu um livro lá, não sei o que tem. Ah, lê ele em inglês do cara. Os meus livros, eu só gosto de ler livros, principalmente se for, né, em inglês, o original. Eu gosto de ler o original. Por isso que eu nem tenho daí o físico. Eu pego o... Como é o nome? Áudio. Não, áudio é o Kindle, né? E-book. Esqueci o nome do e-book. É isso, gente. Faz esse treino, cara. Vale a pena, beleza? E deixa um likezinho, deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque você me ajuda um monte. Valeu, vamos nessa.